Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Uma ótima noite para você. Começa agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Laila Tove, shalom a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo pelo 95,7, desculpe, Vibe Mundial FM, você que está pelas redes sociais, você que está no YouTube da Vibe ou você que está no YouTube do podcast da Restauração. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal que está mandando mensagem no nosso canal, o pessoal de Portugal está assistindo a gente, em especial ao Jair, que mandou mensagem para a gente. Tá? E um pessoal de Pernambuco também, um abraço pro pessoal de Pernambuco que está assistindo o nosso programa, mandaram mensagem lá falando que está assistindo, tá bom? E também, você que está nos assistindo, seja de onde for, manda aí nos comentários de onde você está assistindo, qual a cidade, qual é o país que você está nos assistindo, tá bom? Pra gente poder mandar um abraço para você também no próximo programa. E hoje, comigo tá aqui o mestre Antônio. Shalom, bem-vindo ao programa. Shalom, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, cumprimento você, cumprimento aos ouvintes da rádio, cumprimento também todos aqueles que estejam assistindo pelas redes. Shalom, hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça, né? Será que a lei foi abolida por Cristo? Eu já vou mandar essa para você já. Será que a lei já foi abolida por Cristo? Será que quando Cristo veio na Terra, ele disse, não tem mais lei, agora é só a graça? Não. Eu acho que se a gente lê Mateus 5,17, isso é muito claro, né? Não adianta ficar buscando outras citações lá na frente. Cristo, a palavra de Cristo, Yeshua, o Messias, ele mesmo falou, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Se ele não veio destruir, ou não veio abrogar, ou não veio anular, então ela não tem por que alguém falar diferente mais para frente. Não é essa a questão. Então ele mesmo, ele próprio, em pessoa, eu costumo dizer assim, ó, ele é a palavra, ele é o verbo vivo, encarnado, e ele disse que não veio abolir a lei, então ela não foi abolida. Muito bom, muito bom. E então quer dizer que a gente está debaixo da lei ainda? Como as pessoas dizem, nós estamos não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso daí é uma questão muito interessante, porque na realidade falar debaixo da lei ou falar debaixo da graça, essa é uma questão que, a meu ver, não deveriam ser misturadas. Falar de graça é uma coisa, falar de lei é outra coisa. Tudo bem que Paulo chegou a tratar sobre os assuntos, mas são assuntos que são diferentes, tratam de temas diferentes entre si, né? Basicamente, a lei permanece. E Yeshua falou bem da lei, falou muito da lei. Se você pega uma Bíblia de estudo, você vai ver as referências lá, tudo que Jesus está falando está na lei. Está lá na lei, nos profetas, está tudo lá atrás. As escrituras para aqueles homens, para aquelas pessoas e para Cristo, eram as escrituras do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, vamos dizer assim, né, que é a Bíblia hebraica. Então, eu acho que são coisas distintas, diferentes. A gente não precisa misturar. Aliás, não devemos misturar, né? Graça tem a ver com julgamento. Lei tem a ver com a sua postura, a sua atitude, o seu estilo de vida. E, acima de tudo, com a obediência perante o Senhor. É basicamente isso. Muito bom. E hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou responder algumas perguntas aqui com você. Da Jéssica Tomazini. Ela mandou aqui nos comentários do nosso podcast da Restauração. Ela falou, temos que fazer andar nos passos de Jesus, lutar contra o pecado, não cumprir a lei, cumprir ordenanças nenhuma, ela disse. Não devemos cumprir lei nenhuma, porque Cristo crucificou a lei, né? Bom, Mateus 5,17 que a gente acabou de citar,
pelas palavras do próprio Cristo, ele disse que não veio abolir a lei. Então, não sei porquê, o medo. Eu vou falar bem franco contigo, né? O crente, de uma maneira geral, ele tem pavor da lei. Eu não sei por que isso daí. A lei, olha, Deuteronômio 30:11, o próprio Deus fala que a lei, ela não é difícil de compreender nem de cumprir. Se Deus está falando isso daí, por que a gente fica preocupado com a lei? É cumprir, simples. Não tem que ficar preocupado, é simplesmente obedecer a Deus e cumprir a lei. Num exemplo mais simples, um exemplo muito fluente, vamos festejar conforme o Senhor deixou para todos nós. As festas têm o seu sentido, as festas têm a sua finalidade. Então, por que não cumprir? Por que não obedecer? Né? Repito, Deuteronômio 30:11, a lei não é difícil de cumprir, nem de compreender. Então, não sei por que o medo da lei, né? O medo de celebrar as festas também, você citou as festas agora, estamos chegando a alguma das festas que são bíblicas, né? E eu gostaria que você falasse também, essas festas são bíblicas ou essas festas são judaicas? Porque a igreja acha que a festa é judaica. Essas festas são dos judeus e a igreja não precisa comemorá-las. As festas são bíblicas. Deus, quando passa as festas, Levítico 23 é bem claro nisso daí. Estas são as minhas festas, é Deus falando, estas são as minhas solenidades. Sim. Então não é de judeu, é de Deus, de Deus e para Deus. Não é por ele e para ele, são todas as coisas. Sim. Inclusive as festas. Então não são festas judaicas, são festas bíblicas. Agora, o judeu, ele aplica, ele pratica, ele comemora essas festas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi anunciada em primeiro lugar para Israel. Sim. Então é uma questão muito óbvia, lógica. Eles receberam a palavra de Deus em primeiro lugar e cumprem em primeiro lugar. Agora, no final dos evangelhos, os últimos versículos ali, nos últimos capítulos, é muito, muito claro. Yeshua, através dos seus discípulos, ele transferiu toda a lei para as nações. Ele enviou os seus discípulos como apóstolos, ele enviou como os seus discípulos as nações para ensinar tudo aquilo que ele fez, que ele ensinou a eles, sim, que ele praticou, que ele viveu, a vida dele. Jesus praticava a lei? Ele cumpria as leis? Olha, é muito interessante. Claro, Jesus cumpriu a lei. E eu já ouvi falar assim, que Jesus cumpria a lei porque ele era judeu. Eu vou um pouco mais além. Jesus cumpria a lei porque ele era simplesmente obediente ao Pai. Além disso, ele era judeu. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para a lei porque ela é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, passada aos israelitas. E depois, através de Jesus, transmitida às nações. Então ele cumpriu, ele praticou tabernáculos, ele praticou peça, ele praticou o próprio, o finalzinho dos dias dele aqui na terra, ele ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém para que em Shavuot, Pentecostes, houvesse ali o firmamento do Espírito Santo sobre eles, o empoderamento, do Espírito Santo sobre eles. Então, eu não vejo nenhum problema de dizer que Jesus praticou, ele viveu. Mais do que praticar, ele vivenciou a lei. Ele fazia parte de um contexto em que a lei era realmente o dia a dia do povo. E ele estava lá no meio. Sim, sim. E naqueles discursos que Yeshua deu e falando com os mestres da Torá, falando sobre, criticando os mestres da lei, ele estava abolindo de alguma forma alguma das leis? Qualquer uma delas? Osmar, eu acredito que não. Ele mesmo falou, repito, a gente atropela muitas vezes as coisas quando a gente pega um versículo e aplica o versículo de forma completamente desconexa dos demais. Então é assim, em Mateus 5,17, Jesus fala que não aboliu. Se ele não aboliu, então não aboliu. Ponto. Tudo ou mais tem que ser interpretado baseado nisso. Sim. Em Mateus
22, de 36 a 40, Jesus fala assim, ó, os 2 maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor. Primeiro, amar a Deus, que é o Shema. Sim. Segundo, amar o próximo, como a ti mesmo. E ele fecha no versículo assim, ó, toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Se toda a lei depende desses 2 mandamentos, poxa, toda a lei depende de mandamentos de amor. Então a questão é o seguinte, se você não tiver amor para olhar para a lei, você não vai compreender os preceitos que ela tem. Sim. É a mesma coisa dizer assim, ó, olho por olho, dente por dente. Você está olhando esse versículo, você está lendo esse versículo com amor. Se você não estiver lendo esse versículo com amor, você não vai compreender. Isso é verdade. E outra coisa, Paulo chegou a dizer de uma forma bem clara, a letra mata. Então não vai ler a letra. Você tem que buscar o espírito da lei. Se você buscar a letra da lei, se você parar na letra da lei, quando olhar para ela, quando ler os seus princípios, os seus versículos, você não vai compreender. Sim. E Jesus não fez isso. Jesus, ele deixou bem claro. Ó, você falou dos fariseus. Jesus, conversando com os fariseus, ele falou assim, ó, vocês entregam o dízimo do cominho e tal, mas vocês se esquecem dos preceitos principais, mais importantes da lei, que são o juízo, a misericórdia e a fé. Ele falou isso para os fariseus. Vocês se esquecem dos princípios mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Presta atenção, fé. Nós devemos olhar para a lei com amor. Devemos ler, interpretar, compreender os preceitos da lei com amor. E esses preceitos principais da lei são preceitos de juízo, misericórdia e fé. O fariseu estava se esquecendo disso. O crente hoje, ele nem sabe o que é isso. Nem sabe, verdade. Ele nem olha para a lei. Nossa. Quando se fala de lei, ele fica arrepiado. Lei. Esse ponto foi muito interessante que o senhor trouxe hoje, de enxergar a lei com amor. Isso foi muito interessante, porque a gente, quando vê a lei olho por olho, dente por dente, ninguém vê essa lei com amor. Ninguém, não sei os judeus, mas no contexto cristão, as pessoas não olham esse mandamento com amor. Olha como se fosse arrancar o olho de alguém, ou se alguém te bater, bate nele também. E ninguém olha com amor. Como seria olhar para esse mandamento com amor? Em primeiro lugar, compreendendo o preceito. Em segundo lugar, compreendendo o princípio por trás do preceito. O preceito é a fórmula que está ali, né? Yeshua falou, por exemplo, no Sermão da Montanha, ouvistes ou lestes o que está escrito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, porém, não utilizais isso daí por questões de vingança. Só que tem um detalhe, no exemplo aqui que eu estou trazendo, falar de olho por olho, dente por dente, isso daí não é um princípio que nós precisamos ou podemos aplicar no dia a dia, na nossa vida individual, na nossa postura individual. Não é isso. Olho por olho e dente por dente é um preceito de juízo, de justiça, aplicado por juízes. Moisés, lá no Sinai, orientado por Jetro, ele estabeleceu ajudantes que eram juízes, eles julgavam o povo. O povo trazia as questões, levava as questões e Moisés atendia. Só que, conforme foi passando o tempo, o sogro Jetro orientou, faz assim. E ele trouxe ajudantes para julgar o povo, julgar essas questões. Esses é que vão aplicar esse princípio, olho por olho, dente por dente. Entendi. Se eu aplicar isso daí individualmente, na minha postura no dia a dia, no relacionamento com as pessoas no dia a dia, eu estaria atuando com justiça juiz. própria. Sim. Como juiz, não posso, a gente não pode fazer isso. Aquilo ali é um princípio, é um preceito de justiça aplicado por juízes quando estiver observando outras posturas, outras atitudes, outros casos. Não é? Sim. E Jesus deixou bem claro, ali não é para fazer assim. Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente age dessa maneira, de uma maneira mais coerente com aquilo que a lei está nos apresentando, isso é um preceito
de amor. Muito bom, gostei, muito bom. Vou ler mais um questionamento aqui do Luiz Fernando, canal Questione, olha só, canal Questione. Se for assim, o senhor judeu tem que praticar o apedrejamento, né? Como a lei diz, o filho contumaz devemos apedrejá-lo. Devemos sair apedrejando as pessoas por aí na rua? Pois é o mesmo caso. Se você lê esse se você lê esse preceito sem amor, apenas na letra, como Paulo está falando, 2 Coríntios, se você ler apenas a letra, você vai matar. Você vai matar alguém, vai apedrejar e é isso que está ali. Porém, a letra mata, o espírito vivifica. Se você vai buscar o espírito da lei, se você vai buscar o espírito do preceito que está ali, com amor, que é o que Jesus falou, repito, Jesus deixou bem claro, toda a lei depende dos preceitos de amor. Os dois principais, os dois maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor, e toda a lei depende deles, toda a lei está pendurada neles. Se eu olhar para esse preceito de apedrejamento sem amor, eu vou apedrejar. Mas os preceitos principais da lei são de amor. Então eu estou sendo bem repetitivo, Sim. eu tenho que olhar para o preceito, para o mandamento, com amor. E aí eu vou entender o que está querendo dizer ali. É óbvio que nós precisamos de um certo rigor na educação, é óbvio que nós precisamos, mas o apedrejar não significa isso ao pé da letra. Não pode, se for ao pé da letra vai matar, mas nós temos que buscar o espírito. Quando nós olhamos para a lei, buscando o espírito do preceito, o espírito do mandamento, o espírito da lei, aí sim nós compreenderemos o que ela realmente quer dizer. Sim, seria um princípio, né? O princípio da lei, o principal ali, a base, o fundamento isso, daquilo, exatamente. Realmente, verdade, exatamente. Verdade. Muito bom. E as pessoas, assim, até não tem problema com Jesus, assim, quem acredita que a lei não foi abolida, não tem muito problema com Jesus. Jesus realmente não aboliu a lei. Mas e Paulo? Paulo aboliu a lei porque ele criticou várias vezes algumas coisas e as pessoas dizem que Paulo aboliu a lei. Paulo aboliu a lei em algum momento? Olha, eu já fui questionado sobre isso, sabe? O que eu vou dizer é o seguinte, meu querido, entre Jesus e Paulo você vai ficar com quem? É isso aí. Infelizmente, ou não sei, para mim, não. Eu deixo bem claro, entre Jesus e Paulo, o que Jesus está falando? Então eu vou ficar com ele. Mas sim. E Paulo? Paulo falou, deixa o Paulo para lá. Eu quero o que Jesus está falando. Ele, Yeshua, é que é o verbo encarnado. E Yeshua é que deu a sua vida na cruz por todos nós. Paulo não. Josmar, presta atenção. Muitos homens de Deus praticaram coisas fora da vontade de Deus. Muitos homens de Deus fizeram coisas que, enquanto eles estavam praticando, eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Isso significa o seguinte, muito, vamos dizer assim, em termos de interpretação, é muito tranquilo nós eventualmente compreendermos ou aceitarmos ou vislumbrarmos pelo menos a possibilidade de que alguém ali pode não ter compreendido alguma coisa. Por que não? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele praticou um homicídio. Né? Indiretamente, mas foi. Sim. Ele praticou adultério. E aí? Né? Agora, no Novo Testamento ninguém erra? No Novo Testamento ninguém tropeça ali? Eu entendi errado. Será que não pode ter acontecido isso? Porque, veja bem, entre Jesus e Paulo, desculpa, se eles estão falando coisas que ali, peraí, não está batendo, eu vou ficar com Jesus, eu deixo o Paulo de lado. Me desculpa, mas eu na hora de interpretar, eu faço assim, eu ajo dessa forma. Senão, como é que fica? Eu vou dispensar Jesus e ficar com Paulo? Isso é verdade. Mesmo se Paulo estivesse sendo inspirado pelo Espírito, e eu acredito que ele foi inspirado em muitas ocasiões pelo Espírito, o Espírito não inspiraria coisas contrárias ao que Jesus falou.
Porém, nós vemos de uma forma muito clara que existem discrepâncias. E entre essas discrepâncias, desculpa, eu vou ficar com Cristo. Sim. Muito bom, muito bom. E a gente sabe que existe o pecado, né? Paulo disse que através da lei a gente sabe o que é pecado. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que não conhecem muito a lei, que tem esse preconceito ainda com a lei, porque se não existir lei, não existe pecado. Então a igreja hoje vive sem lei. Então, se a igreja vive hoje sem lei, a igreja acha que não está pecando em nada. Eu queria que você deixasse um recado sobre isso. Olha, de novo, eu vou falar aquela mesma questão entre Jesus e Paulo. Paulo fala muitas coisas úteis, óbvio, muitas coisas de acordo com o que Jesus veio trazer, com a mensagem de Yeshua. Mas eu vou colocar uma citação do próprio Jesus. Sim. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ele está no Sermão do Monte. E ele fala assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso é muito sério. Porque a gente pode fazer o que for. Se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, Ele mesmo está falando, não vai entrar no reino dos céus. Sim. Não vai entrar. Então, nós precisamos compreender que a lei, ela é a vontade de Deus. Deus entregou a lei para o povo. E através de Jesus, a lei foi estendida às nações. No final dos evangelhos, repito. E quando foi estendida, todas as nações receberam a Torá. E com isso, nós temos que obedecer. Obedecer por quê? Porque simplesmente tem que obedecer. A gente fica querendo arranjar um motivo. Por que eu tenho que obedecer? Por quê? Sabe aquela criança que fica o tempo todo perguntando, por que isso, por que aquilo? Você tem que obedecer porque é a vontade de Deus para sua vida. Ponto. Ou algumas pessoas que falam que precisamos obedecer para ser salvo? Olha, eu confesso a você, eu não sou muito fã de falar isso daí. Sabe por quê? Olha só, obedecer para ser salvo. Não, para mim não. Nem o contrário. Sim. Sou salvo, por isso obedeço. Não concordo com nenhum dos dois. Esse é o meu ponto de vista. Tudo bem, sem problemas. Por quê? Josmar, Israel recebeu a Torá e ninguém lá era salvo. Então não é a salvação que me faz obedecer. Não é isso. E nem eu obedecer, e nem o fato de obedecer me leva à salvação. Não é isso. Obedecer porque Deus assim o deseja. Deus deu uma... Isso na realidade é um pouco mais... É que a gente não tem o tempo aqui necessário, mas assim, vai um pouco mais longe. Quando a gente chega no Éden, Deus criou 1:26, né? Gênesis 1:26. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança e colocou uma função para ele, colocou uma missão para ele. Você vai dominar. Para dominar, nós temos que ser um com ele, para assim estarmos acima de toda a natureza, de toda a criação. Temos uma finalidade ali. Com isso, nós precisamos estar de acordo com a vontade do Pai. Entendeu? Então, para quê? Obedecer simplesmente para satisfazer a vontade do Pai em nossas vidas. É o que Jesus falou em Mateus 7:21. Sim. Basicamente isso. Basicamente isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação aqui no programa. Obrigado por ter vindo. Foi muito esclarecedor, muito mesmo. Eu quero deixar um recado pro pessoal de casa. Você quer que esse programa tenha mais tempo, né? Porque o tempo já está acabando. Manda aí nos comentários, lota os comentários aí, que esse programa precisa ter mais tempo, tá bom? Quero ver esse canal crescendo. Eu quero te agradecer mesmo pela sua participação e quero que você venha mais vezes. Maravilha, com certeza aceito o convite. Pode falar um pouco aonde que você fica, qual é a sua congregação, você é líder de uma congregação, fala pro pessoal seguir no Instagram, no YouTube. Amém. Nós somos líderes, eu e minha esposa, Vanessa, nós somos líderes da comunidade cristã Radavar. Ela tem uma comunidade na cidade de Campos do Jordão, São Paulo, e uma célula na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Temos um canal no YouTube com Sim. vários estudos. Você está convidado a acessar o canal. Eu creio que você possa deixar Sim, o link vai estar na descrição, tá bom, pessoal, do canal.
Muito obrigado mesmo. Maravilha, nós aqui agradecemos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno venha resplandecer o rosto dele sobre ti e ter misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Até o próximo programa. Shalom, shalom. Shalom. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial